Bom dia, a paz do Senhor para todos. Amém. Louvado seja o Deus pelas nossas vidas, por mais esse dia ensolarado, mais quente do que ensolarado talvez, né? Mas está bem ensolarado. É que a gente não está conseguindo ver o sol muito bem nos últimos dias, né? Nem o céu, né? Motivos para nós concentrarmos, né, em oração, procurarmos entender os tempos em que vivemos, né? Reconhecer as causas das situações que vivemos, né? E apresentar tudo isso diante do Senhor, para que nós possamos ser aquilo para o que a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada, né? Para ser aqueles que dão sabor à vida, que são sal da terra, né? São aqueles que preservam a criação de Deus, não só por meio de conceitos, mas também por meio de atitudes, de posicionamentos, né? Que o Senhor nos abençoe e nos faça representantes dele aqui na terra, enquanto vivermos como povo de Deus nessa terra. Haverá o dia em que seremos levados, né, desta terra para encontrar com o Senhor nos ares e voltar, né, com o Senhor para junto implantarmos por definitivamente, ele implantar, né, e nós com ele, definitivamente o seu reino, né? E então, enquanto estamos aqui, que sejamos aqueles que preservam o lugar para o qual o Senhor Jesus voltará. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pela vida de cada um de nós, nossos irmãos, ó Senhor, que se unem, ó Deus, para prestar culto a Ti, para prestar adoração a Ti, ó Deus. Obrigado, Pai. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta em nosso meio, Senhor. E que o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, Te agradem nesta manhã. Queremos, ó Pai, orar e interceder pelos nossos irmãos que não estão conosco aqui, pedindo que o Senhor esteja abençoando-os, ó Pai, fortalecendo-os, ó Deus, como cremos, ó Pai, que o Senhor estará nos abençoando e nos fortalecendo durante o dia de hoje, através da meditação da Tua palavra, através da comunhão, ó Deus, uns com os outros, ó Pai. Senhor, clamamos a Ti, aperfeiçoa-nos, ó Deus, como embaixadores Teus nessa terra, como, Senhor, representantes de Deus desta terra, Senhor, que apresentam, ó Pai, à luz da Tua palavra, Senhor, orientações, ó Senhor, orientações de como viver, ó Pai, orientação de como cuidar, ó Deus, daquilo que o Senhor de graça ofereceu para nós, que é a vida, que é a manutenção da vida, ó Deus, através de toda a criação que o Senhor fez, ó Pai. Abençoa-nos, ó Senhor, ensina-nos, ó Deus, a como viver nesses dias do fim, aonde aguardamos a volta do Seu Filho Jesus. Queremos encontrá-lo, Senhor, de maneira que possamos ser aprovados por Ti. Em nome de Jesus, que o culto de hoje sirva, Senhor, para todas essas coisas. Edificação da Tua igreja, ó Pai, e louvor e adoração e glórias, ó Deus, genuínas a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar Amém. em pé. Louvar ao nosso Deus, né? Engrandecer o Seu nome. Eis-me aqui outra vez. Diante de Ti eu abro o meu coração. O Senhor vai escutar o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração hoje, né? Possamos abrir os nossos corações diante do altar do Senhor. Ele que nos conhece, Ele que cuida de cada um de nós, né? Possamos estar com o nosso coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Esse aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, tua
és o Deus dessa terra, né? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu Edifica em mim uma morada para ti, né? Lugar onde o teu Santo Espírito possa sempre estar, né? O Senhor possa realmente nos moldar segundo a tua vontade, né? Que o Santo Espírito de Deus possa guiar os nossos passos, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar. Que seja um lugar onde possa fluir o amor de Deus, né?
Que as decisões que tomemos sejam decisões inspiradas pelo Senhor, né? Que possamos consultar o Senhor antes de decisões que devemos tomar, né? Colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor. E vamos clamar ao Senhor. Edifica, ó Pai, uma morada para ti. Queremos respirar o teu amor. Amém? Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória. Senhor, obrigada, ó Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão aqui, ó Pai. Ó Deus, cuida de cada um de nós, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, que a Tua mão de poder, de proteção, de amor possa estar sobre cada um, ó Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Te bendizemos, entregamos diante do Teu altar o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, clamando, Senhor, fica conosco, dá-nos um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de Te louvar, Te bendizer, uma semana de bênção, Senhor. Ó Pai, que por onde passemos, Senhor, possamos ser, ó Pai, pessoas que realmente transmitem o Teu amor, transmitem a Tua paz, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito fique em cada um de nós, ó Pai, reinando, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti por isso, Senhor. Ó Pai, recebe, Senhor, o nosso louvor nesta manhã e fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Amém. Amém. Santo, Santo. Santo,
Vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E vou pedir para que alguém voluntariamente leia para mim, Lucas capítulo 2. Depois nós vamos abrir as Bíblias em 2 Pedro. Mas primeiro, Lucas capítulo 2, que 2 Pedro dá um pouquinho mais de trabalho. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Quem encontrar pode ler para mim, por favor? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí narra uma situação em que Jesus foi encontrado no meio dos doutores da lei, entre as pessoas que ensinavam sobre as Escrituras no meio do povo de Deus. Jesus era criança ainda, e falava ali com eles com sabedoria, falava com quem, como quem tinha algum conhecimento já notório, reconhecido ali acerca da vontade de Deus, acerca das Escrituras. E crescia, era algo que estava em desenvolvimento. Crescia Jesus, ainda criança, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Agora vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. Lá no finzinho. Depois de Hebreus. Depois de Hebreus. Depois de Tiago. Tem 1 Pedro, tem 2 Pedro. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Quem quiser pode ler para mim, por favor. Isso mesmo. Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por eles em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levadas pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que texto bonito, Fala a respeito, o que vinha falando um pouco antes, estava falando a respeito dos dias do fim e da volta do Senhor Jesus, o significado da volta do Senhor Jesus. E aí ele encerra dizendo dessa forma: por isso, irmãos, por essa razão, esperando estas coisas, que coisas? A volta do Senhor Jesus. Então está falando desses nossos dias e dias do fim, de dia da terra se consumindo, dia das pessoas em conflitos diversos, dias como os nossos. Está falando, esperando a volta do Senhor Jesus, esperando, empenhai-vos por seres achados em paz. Em paz, e que a paciência, a longanimidade do Senhor Jesus Cristo seja para vocês salvação. Isso é interessante, porque nesses dias conturbados, em que as pessoas estão em conflitos, nós vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo também conflituosa, os cristãos com o coração agitado,
agoniado. E ele está dizendo, esforçai-vos para que o Senhor, quando chegar, entendendo que são dias próximos da volta do Senhor Jesus, que o Senhor os encontre em paz. Paz, coração tranquilo. E que, né, a paciência do Senhor Jesus, né, seja para vocês salvação. Também imaculados, com pureza, preservando a santidade, né? E ele vai dizendo que Paulo escreveu sobre essas coisas. E Paulo escreveu sobre coisas da maneira que Paulo fazia, né, difíceis de entender, não só pela inteligência de Paulo, mas também pela complexidade dos assuntos. Paulo escreveu sobre coisas difíceis de entender. E por serem difíceis de entender, alguns vão lá e se aproveitam disso e deturpam. Mas nós precisamos nos empenhar para quê? Para continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo desde criança, crescendo na graça e no conhecimento, crescendo em sabedoria e estatura. É coisa para crianças e é coisa para adultos. Adultos que estão tratando das coisas mais complexas, né, que talvez não sejam de fácil compreensão, mas que já foi escrito sobre isso, podemos nos unir aqui, podemos nos ajuntar, nos reunir para refletirmos, pensarmos, tratarmos e assim, né, crescer, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para encontrarmos ao Senhor de maneira tranquila. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, ó Pai, e faz-nos, Senhor, compreender que estamos num caminho, estamos num processo, estamos, ó Senhor, em desenvolvimento. E, ó Pai, que nós, ó Senhor, mesmo em meio ao tempo que já vivemos, mesmo em meio à experiência, ó Pai, que já adquirimos, ó Pai, que nós sejamos prontos a acolher a Tua palavra, Senhor, para aquilo que precisamos conhecer de mais profundo, dando espaço, Senhor, para o crescimento, dando espaço para o desenvolvimento na nossa compreensão de todas as coisas, nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, na sequência do que estávamos meditando. O tema para a nossa meditação desta manhã é crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Crescendo na graça e no conhecimento. Nós temos o exemplo de Cristo, desde criança, que ia crescendo na graça e no conhecimento. E nós temos a orientação de Pedro, né, até fazendo uso das palavras de Paulo, dizendo, ainda que por alguns momentos possa nos parecer difícil a compreensão de alguns temas, de alguns assuntos, ainda assim, cresçamos na graça e no conhecimento. Preservando sempre o quê? Um coração pacífico. Um coração pacífico. Né? Preservando sim pela pureza, pela santidade, né? Mas pacíficos ao tratarmos dos assuntos que possam ser complexos. E tendo, né, a paciência, a longanimidade do Senhor Jesus Cristo como referência para nós. Então agora, nós vamos para Atos capítulo 11, versículos 19 ao 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Hoje eu vou administrar aqui a água para... Porque o ar tá seco, né? O ar tá seco, o lábio fica ferido. Bom, vamos lá. Semana passada nós vimos aquela cena interessante, né? De Pedro explicando para o pessoal de Jerusalém o porquê dele ter entrado na casa de gentios, comido com eles, porque o Senhor estava dizendo que ele estava abrindo a porta de salvação a todos. Independente da ideia de judeus serem um possível exclusivo povo de Deus. Embora Deus nunca tinha dito que os judeus seriam um exclusivo povo dele, né? Deus criou a todos. Mas ele tinha formado um povo, sim, um povo santo, por meio de qual ele estava se revelando o seu plano, né? E isso, né, acabou gerando uma situação em que os judeus se entendiam um povo santo e separado. Até hoje muitas pessoas têm a ideia de santo ser separado, né? Então fala assim, a gente separa aqui, este aqui está separado deste aqui, né? A palavra santo significa separado também? Também significa, mas não é a ideia de este separado deste. É ao contrário, é estes aqui separados para um propósito, separado para um plano específico. Por meio do povo de Israel, Deus expressaria a todas as nações, né, qual o trato, né, dele com a humanidade. Tanto é que há um versículo que dá inspiração para uma música que nós cantamos que diz assim: e os povos verão e virão até Sião aprender as suas leis. Ou seja, os olhos voltados para Israel para aprender por meio de Israel todo o propósito do Senhor, né? Então que o Senhor nos abençoe para sabermos transmitir, né, que nós nos consideramos santos, chamados para ser santos ao Senhor, não para ser separados de quem quer que seja, mas separados para um propósito. E principalmente, né, além do propósito de adorar a Deus, o propósito de levar a salvação para aqueles, né? Não estamos separados deles, mas estamos separados para eles. Amém? Então, Pedro estava explicando, o Senhor disse, eu dizia, não vou me misturar com aquilo que é impuro, não é isso a ideia? E o Senhor explicou, ensinou para ele, por meio de experiência, para não considerar impuro aquilo que o Senhor já tenha purificado. Já tenha purificado. Então ele explicou isso. A salvação chegou entre os gentios. A casa de Cornélio, né, agora era apresentada, né, como pessoas que receberam a salvação. Não só a salvação, mas também o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas. E agora o trecho que nós lemos na sequência disso diz que aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que houve sobre Estevão, vocês se lembram que Estevão estava pregando o Evangelho, era um homem reconhecido, era um homem notado, o Senhor usava-o com poder, né? Sinais, milagres aconteciam através da atuação de Estevão, né? E por conta disso, Estevão foi apedrejado e morto. E por conta da dispersão, né, a dispersão devido à perseguição, à tribulação de Estevão,
aquelas pessoas foram espalhadas. Se elas ficassem ali, elas eram cristãos também, né? Ainda não chamados assim, mas eles eram seguidores do Senhor, como havia a expressão, eles eram do caminho anunciado por Jesus Cristo. Eles foram dispersos, espalhados por todas as regiões, né? Eles não se concentravam mais agora em Jerusalém, mas eles tinham esse vigor, esse impulso também, de por onde passassem, eles anunciavam o Evangelho. Mas, né, preservando-se também, não anunciavam a todas as pessoas, mas anunciavam aos judeus. Por quê? Pela conexão da pregação. Os judeus aguardavam o Messias, os judeus aguardavam o escolhido de Deus, o ungido do Senhor. Então eles tinham a pregação de que Jesus era este Messias, Jesus era esse escolhido, Jesus era o Cristo. Então eles pregavam aos judeus. Mas outros que não conseguiam conter, né, tudo isso em si, ainda assim, mesmo tendo sido espalhados por conta da perseguição, por onde passavam, também pregavam o evangelho a gentios. Pregava o evangelho a quem não era judeu também. E alguns desses chegaram até Antioquia, uma cidade específica, uma cidade importante da época e da região. Alguns pregaram aos gentios ali em Antioquia. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor estava com eles. O Senhor estava atuando através deles. E muitos se convertiam. E aí, a conversão em Antioquia foi notória. A conversão em Antioquia chamou a atenção e chegou notícias até Jerusalém. Vocês se lembram, né, que tinha chegado em Jerusalém a informação de que Pedro tinha entrado na terra, né, na casa de gentios. E aí Pedro foi lá e explicou, e com a explicação de Pedro, disse assim, que houve paz no coração deles. Então Jerusalém agora, os judeus em Jerusalém agora já estavam com o seu pensamento, o seu sentimento também transformado, trabalhado pelo Senhor. Eles agora estavam abertos a essa ideia de que o evangelho, a salvação, estava chegando aos gentios. E agora, desse novo momento, chegou em Jerusalém a menção de que em Antioquia havia havido conversões. Eles se alegraram. No primeiro momento, eles ficaram incomodados e estavam prontos para questionar, para indagar Pedro a respeito disso. Agora, com relação a Antioquia, eles se alegraram, né? E aí mandaram uma pessoa, que é um personagem que nós já conhecemos, né? Que era Barnabé. Uma pessoa interessante, um personagem interessante que ganhou a nossa simpatia. Amém? Não foi? Aqui, nós pensando a respeito de Barnabé, né, ele ganhou a nossa simpatia. Quando ele chegou lá em Antioquia, ele ficou alegre com o que viu. Ele viu a graça de Deus manifesta entre os gentios, né? E ele, envolvido com aquilo, ele exortava o povo, estimulava o povo. Olha, continua assim, continua firme, coração firme no Senhor, né? Firme, permanece no Senhor. Por que essa ênfase para ficar firme, para permanecer? Porque havia perseguição. Havia perseguição, era muito fácil as pessoas chegarem e dizer, me converti, mas e agora? Agora eu vou enfrentar, né? Vou enfrentar aqueles judeus que não aceitavam gentios, porque ainda existiam muitos, né? E continuavam existindo. Né? Eu falo que em Jerusalém agora se alegravam, mas sempre continuou existindo judeus que não aceitavam aquela ideia, né? E também os romanos também perseguindo cristãos, né? Permanece firme, independente das controvérsias, independente de que os costumes, tanto os costumes dos romanos quanto os costumes dos gregos, eram diferentes do que os costumes que Jesus anunciava como adequados para a vida de quem o seguia, de quem era seu seguidor, mas mantém-se firme. Mas a perseguição, mesmo assim, mantém-se firme, né? Barnabé estava ali estimulando, exortando, fazendo o pessoal, fica firme aí. Coisa que nós temos que fazer até hoje uns com os outros, não é isso? Vamos ficar firmes. Nós não experimentamos aqui perseguição de verdade, mas nós experimentamos aqui o conflito de costumes, o conflito de pensamentos, o conflito de posicionamentos,
tanto de fé como de ética, de comportamento mesmo, né? Nós vivemos conflitos e precisamos uns aos outros estimular. Não, fica firme, mantenha-se firme. E aí o que aconteceu? Muita gente se uniu à igreja ali. E Barnabé fez o quê? Lembra-se que Barnabé era um homem generoso? Generoso ao ponto de abrir mão de bens, tinha propriedade, vendeu a propriedade para poder suprir e que aquele recurso que a sua propriedade, né, a venda da sua propriedade podia socorrer as pessoas, ele colocou à disposição. Era uma pessoa generosa, uma pessoa inclinada à obra do Senhor, né? Pregava o evangelho. Quando Paulo se até então ainda, né, chamado de Saulo, quando Saulo se converteu, todo mundo preocupado. Saulo era aquele que perseguia, agora se converteu, está andando no meio da gente. Será que isso não é engano? E Barnabé tinha fé, né? Tinha fé, acreditava, não, vamos lá, vamos dar uma força para Saulo. Levou Saulo até os apóstolos, quando as pessoas estavam lá com medo dele, levou até os apóstolos, chegou, está aqui, e os apóstolos conversando com Saulo ali, não, a conversão é genuína, continuar, então vamos lá, levava para pregar, levava para ensinar. E quando alguns incomodados com Saulo foram, né, com a intenção de persegui-lo mais intensamente, aí eles falam, bom, então vamos levar Saulo para Tarso. Aí Saulo ficou um tempo em Tarso. Com o tempo em Tarso, lá, um tempo até que longo, mas agora, sabendo que o evangelho chegou até Antioquia, Barnabé, novamente generoso, mais uma vez acreditando nas pessoas, chegou e falou assim, vou levar Saulo para lá. Foi lá em Tarso, pegou Saulo e levou para Antioquia. E eles permaneceram lá em Antioquia por 1 ano, ensinando, pregando o evangelho, ensinando, ajudando aqueles que se converteram a crescer na graça e no conhecimento. Maravilhoso isso. Crescermos na graça e no conhecimento. Nós somos aqui, né, pessoas de já um tempo de caminhada na vida, é ou não é? Um tempo de caminhada na vida. Uns muito mais tempo do que outros, né? Outros algum tempo, mas nós não temos aqui adolescentes, não temos aqui crianças, né? Nós temos pessoas que sabem sentar, ler a palavra de Deus, refletir a respeito, né? Nós poderíamos ser pessoas que talvez entendessem que estamos formados, sabemos o que é certo e errado? Não sabemos? Sabemos. Sabemos o que é digno e o que não é. Mas, irmãos, nós precisamos manter acesa em nós a chama, precisamos manter abertas em nós as portas, as janelas da reflexão, do pensamento, do compartilhamento de experiência, para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fazia isso desde criança. Pedro falando, olha, existem assuntos que são mais difíceis. Existem assuntos que são mais complexos. Existem assuntos que algumas pessoas, mal intencionadas assim, fazem questão de colocar questionamentos, posicionamentos adversos com o propósito de corromper a palavra, corromper o caminho. E nós, como igreja, precisamos ter essa postura de termos Barnabés entre nós, que se empenham e vamos sentar aqui, vocês receberam a glória do Senhor? Recebemos. A graça do Senhor tem se manifesto entre vocês? Sim. Então estamos satisfeitos com isso, estamos contentes com isso, mas estamos prontos para aprender mais. Vamos passar aí 1 ano estudando. Foi ali o contexto, né, daquela igreja de Antioquia. Vamos passar aí 1 ano estudando profundamente a palavra de Deus. Vamos passar aí, nos aprofundando na palavra de Deus. Eu conheço uma pessoa que conhece muito a palavra de Deus, é Saulo. Eu vou lá buscar. Foi, volta, e aqui vamos, nos aprofundar mais. Irmãos, esta é a ênfase para nós aqui.
Igreja Metodista Livre de São Pedro, que se reúne nesse lugar, precisamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nos aprofundando mais ainda. Sabendo que algumas vezes vamos encontrar alguns temas e alguns assuntos que nos serão complexos. Complexos por si só, ou complexos pela situação que vemos o mundo vivendo ao redor de nós. E agora, como que nós vamos lidar com essa situação agora ou com aquela? Nós vivemos neste mundo, somos cidadãos desta terra. Como que nós, como igreja, nos comportamos frente a esta questão, a esta situação? Lembremos, com paz. Porque estamos vivendo dos dias do fim, o Senhor Jesus está vindo e devemos nos esforçar para que o Senhor venha e nos encontre em paz. Né? Me preocupa profundamente ver a postura e a apresentação dos cristãos conflituosos, beligerantes. Que nós, Igreja Metodista Livre de São Pedro, não tenhamos espaço para isso. Amém? Paz no coração, porque é assim que o Senhor quer encontrar o seu povo. O Senhor não quer encontrar um povo beligerante. Um povo, alguns vão dizer, mas a gente não canta que homem de guerra é Jeová? Né? Que a todos os seus inimigos ele venceu. Mas também a palavra de Deus nos explica que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra as hostes e potestades espirituais nas regiões celestes. É nesse âmbito que o Senhor está lutando, está brigando. É aí que está a guerra do Senhor. O Senhor não está em conflito com o ser humano. É possível que o ser humano esteja em conflito com Deus. É possível. Não aceita Deus, não aceita a sua vontade, não aceita os seus princípios. E o que o Senhor faz para aqueles que estão em conflito com Ele, por conta do pecado no coração? O que o Senhor faz? O Senhor olha e fala assim: mando Jesus dos céus para morrer pelos pecados. Esta é a nossa mensagem. Por quê? Porque este é o Evangelho. Evangelho é o quê? É uma boa nova, é uma boa notícia de salvação. Qual que é a nossa mensagem ao mundo? É que Deus salva o mundo dos seus pecados. Amém? O que o pecado é? O pecado é algo que escraviza o ser humano. O pecado é algo que degrada a vida do ser humano. E Jesus veio para pagar o preço dos pecados, para libertar o ser humano desses seus pecados, para viver num ambiente de salvação. A mensagem do Evangelho não é a condenação do pecado. A mensagem do Evangelho é a salvação, é o resgate do ser humano das mãos, da garra, do domínio do pecado. Amém? Por isso precisamos estar em paz, para poder encontrar o pecador escravizado, o pecador ali envolvido com o pecado, e apresentar a ele com um coração pacífico salvação. Porque ao contrário disso, apresentaríamos um coração conflituoso, levando condenação. Condenação. Não, nós temos que levar um coração pacífico para levar a salvação, resgatando do pecado, fazendo entender, anunciando que o pecado que escraviza, destrói. E a salvação do Senhor restaura. Amém? Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, é o terceiro domingo do mês de setembro. Terceiro domingo do mês de setembro, historicamente, comemora-se, nem sempre com tanta ênfase, mas comemora-se a inauguração, ou comemora-se a prática da igreja em realizar escolas dominical. Um assunto que nem sempre volta, mas hoje o texto, na sequência que nós viemos estudando, para hoje
Incrível que até mesmo no meio disso, houve um dia em que eu estava, como é que é? Acidentado e não pude vir aqui pregar. Ou seja, posso até entender uma dificuldade sofrida, dolorida, sim, mas que o Senhor pôde usar para que hoje nós pudéssemos refletir à luz da palavra de Deus com esse texto de maneira sobrenatural, que eu não poderia produzir, que esse trecho caísse justamente nesse dia, e que me fizesse motivado a lembrar quando que é o dia da escola dominical, e é o terceiro domingo do mês de setembro. Que coisa extraordinária. Deus tem nas suas mãos formas de lidar até mesmo com as nossas fragilidades, para cumprir um propósito maior, que possa fazer com que a gente reflita com exemplos profundos, né? A escola dominical foi fundada ali, né? Mas, assim, né, tentando definir, né, marco histórico, em 20 de julho de 1780. 20 de julho de 1780, na Inglaterra. Eu não vou arriscar falar. A cidade é Gloucester, certo? Na Inglaterra, em 20 de julho de 1780. Por que então que cai em setembro? Não, ela começou a funcionar lá na Inglaterra, tal, né? Mas aqui no Brasil separa, né, essa data de 20 de julho como dia da escola dominical, né? Aqui no Brasil. Estou falando besteira, né? 20 de julho é a fundação lá. E aqui, o terceiro domingo de setembro é o dia, né, reservado para a comemoração da escola dominical, certo? Então, foi lá em julho, aqui, essa data de setembro é reservada para isso, né? Como que surge, como que nasce a escola dominical? Porque se nós estamos falando de 1780, isso é século XVIII, certo? A igreja, ela existe há muito mais tempo, né? Nós estamos falando de que a igreja estava se espalhando, isso lá no primeiro século. Lá no primeiro século, lá por volta do terceiro século, né, a igreja católica acaba se formando, se instituindo, né, se definindo como instituição. Depois chega lá, no século XVI, tem a Reforma Protestante, né? E depois da Reforma Protestante, a igreja, né, mudando para outras cidades, tal, né, para outros países, né, os europeus saindo, né, da Europa e alcançando Estados Unidos e Brasil, tal. Então, tudo isso foi passando. Então, mas século XVII, né, século XVIII, é recente, concorda? A escola dominical não é uma experiência da igreja na maior parte do seu tempo, mas há um fundamento, há um princípio nisso, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, tem igrejas hoje que surgiram posterior a isso, numa época em que nós vivemos hoje, que a escola dominical já é uma atividade da maioria das igrejas enfraquecida. Algumas, né, que tiveram no passado, já não tem. Nossa igreja aqui em São Pedro já teve, não está tendo hoje, né, não nasceu tendo, depois implantamos, né, mas sempre teve, né, uma atividade de estudo, de ensino. Como não tínhamos escola dominical, tínhamos estudo bíblico na semana à noite, a gente fala assim, não dá para ser escola dominical na semana, né? Porque não é dominical, né? Aí nós chegamos vamos chamar de colégio apostólico, né? Então demos um nome de colégio apostólico, que era o estudo fundamentado na doutrina dos apóstolos, né? Mas sempre entendemos que a reflexão profunda, né, profunda dentro das nossas possibilidades, dentro do momento que estamos, é essencial para a vida da igreja. Essencial para a vida da igreja, né? Como que nasceu, em que contexto nasceu a escola dominical lá na Inglaterra no século XVIII?
num contexto de desigualdade social muito grande, né? Num contexto de pobreza e analfabetismo, né? Tinha um senhor que era membro do movimento metodista, a igreja metodista não existia ainda, né? No movimento metodista, do qual João Wesley era líder, né? Esse senhor, só que João Wesley, ele era um pastor anglicano e era líder do movimento metodista que estava surgindo, fervilhando na época, né? E havia um homem chamado Robert Hicks e havia uma mulher chamada, cadê o nome dela aqui que eu anotei aqui? Chamava Hannah Ball, né? Eles se empenharam, né, nessa disposição de levar ensino. Mas ensino em que contexto? Desigualdade social, havia pobreza, havia analfabetismo, não havia ensino público. Havia ensino particular para quem tivesse posses e pudesse pagar um professor, pudesse colocar em escola, mas não havia, né, ensino público. E as crianças trabalhavam por volta de 12 horas por dia, né, nas fábricas, né, uns eram, como chama aquelas crianças que limpavam a chaminé, nas fábricas, até mesmo nas minas, com os pais, criança trabalhava. E esse Robert Hicks, né, vendo aquela situação de crianças que trabalhavam de segunda a sábado, por volta de 12 horas por dia, e os pais mais tempo, né, não podiam ficar com a criança o tempo todo. Chegava no domingo, que não trabalhava, ficavam soltas na rua. Ficavam soltas na rua, e aí, né, realidade de criança solta na rua, que todos nós conhecemos, né, a situação como que é. E aí Robert Hicks, vendo aquilo, começou a propor no domingo ensino para alfabetização dessas crianças, começou a agregar crianças no seu bairro ali, né, para dar ensino, e a partir do ensino também a evangelização. Qual o livro que usava para ensinar a ler? A Bíblia. A Bíblia era o livro didático para alfabetizar, né? E qual que era o currículo pós-alfabetização? Né? A catequese, o ensino das Escrituras, do sentido das Escrituras, do significado das Escrituras. E, junto com isso, com todo o avivamento que estava acontecendo por conta do movimento metodista, isso causou uma revolução, né, na vida da Inglaterra. De amadurecimento, de fervor espiritual e de discipulado de crianças, ensino de crianças, levando pessoas as crianças a saírem do analfabetismo, que era uma sina que eles teriam que viver, porque não havia escola pública, não havia escola para eles eram pobres. Aí houve ensino gratuito, né, para eles, por meio do movimento ali da escola dominical, né? Então, aprendendo a ler, aprendendo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mudando uma geração, mudando um povo, mudando uma nação, né? Eram meninos de comunidades pobres, né? E, ao mesmo tempo, né, que eles trabalhavam com as crianças, eles trabalhavam também com os pais. Muitos deles detentos, presidiários. Por isso crianças soltas. Por isso crianças, né, sem cuidados. Então trabalhavam com as crianças, trabalhavam com os pais, e isso mudou a realidade daquela geração, daquela época, daquele povo. E isso, né, explodiu. Escolas dominicais começaram a ter em todas as igrejas. De forma que hoje, né, ou pelo menos há pouco tempo atrás, muitas igrejas tinham o seu início, quando eram implantadas, pelas escolas dominicais, conquistando primeiro as crianças e depois, com isso, os pais sendo alcançados também, né?
Esta, irmãos, que eu estou dizendo, é uma herança nossa. É uma herança nossa como metodistas. E é uma herança nossa também como cristãos. Porque vocês se lembram que foi dito, o último versículo de Atos que nós lemos aí, Atos 11, qual foi o versículo 26? Quem lê para mim o versículo 26? Ninguém? Deixa eu achar. Pode ler. Pode? É que você começou, pode? Tá bom. Tendo encontrado, levou para Antioquia. Atos 11, 26. 26? É quando ele Tomou? entrou, ele levou pra Antioquia mesmo. Então é o último. O último qual que é? O último 30. O último é, sim, desculpa. Pode ler, desculpa. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso, obrigado. Desculpa a interrupção, disse, era isso mesmo. Tendo encontrado Saulo, levou, passou um ano estudando e ensinando as Escrituras. Implantando ali o quê? Uma possível escola dominical ou algo do mesmo tipo. Um ano. E nesse contexto é que aquelas pessoas pela primeira vez foram chamadas de cristãos. Então, se nós temos uma herança metodista, se nós temos uma herança cristã, deste nome, dessa nomenclatura, foi por meio de um ambiente voltado ao ensino, o estudo, a reflexão da palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós não somos cristãos porque vestimos um tipo de roupa, nós não somos cristãos porque temos cabelo, nós não somos cristãos porque somos separados de ambientes e de pessoas que têm comportamentos por nós, qual a palavra? Condenáveis. Nós não somos cristãos por nenhum desse tipo de manifestação. Nós somos cristãos porque preservamos o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque isso, Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, desde a sua infância, nos dá exemplo, nos ensina. Porque os seus apóstolos, os seus discípulos também, empenhados, sempre estimularam uns aos outros a isso. E porque, ao longo da história, nós vemos pessoas que, quando perceberam a sociedade ao seu redor, com desigualdade social, onde a pobreza impera, onde o contexto é contexto de criminalidade, porque detentos ali estavam, é contexto de marginalidade, por quê? Porque as crianças, os jovens estão nas ruas, não produzindo, largados. O povo de Deus entende, este é o nosso momento de nos apresentarmos semelhante a Jesus. Aprendendo e ensinando aquilo que aprende. Este é o momento de apresentarmos como os apóstolos, que olha e percebe, as pessoas precisam ser salvas. Aqueles ali a quem ninguém está pregando, não consigo segurar, vou eu ali pregar a essas pessoas. Porque uns pregavam só a judeus, outros ficavam sem a pregação, mas tinha gente que não conseguia, sentia impulso, vamos lá pregar para eles. A sociedade ao nosso redor está o quê? Está perdida, são marginais, são bandidos, está perdida. Este é justamente o ambiente onde a igreja deva se apresentar, levando salvação, alegrando-se, vendo a graça do Senhor, tendo coração pacífico e tendo paciência. A paciência do Senhor Jesus Cristo como um instrumento para levar as pessoas a Cristo e para poder encontrar com o seu Senhor quando voltar. Amém? A nossa sociedade é parecida com a sociedade da Inglaterra, com desigualdades, com criminalidade e marginalidade? Sim.
este é o nosso momento de nos apresentarmos como metodistas que somos, para levar o Evangelho, para levar a salvação, para não nos considerarmos separados de, mas para sermos considerados separados para. Amém? Para um propósito. Né? Quando nós vamos mais para trás ainda, nós vemos a nossa sociedade se parece com a de Antioquia, em que uns são povo de Deus e outros na verdade não são. Há pessoas que não são povo de Deus, que não buscam a Deus, que não se interessam por Deus. Sim. Então, é necessário que haja pessoas que tenham o coração movido para pregar o Evangelho àqueles que não são povo de Deus. Irmãos, eu entendo que o Senhor tenha vocações específicas. Vocações específicas. Uns são chamados, a uns o Senhor concedeu como evangelistas, outros profetas, outros pastores e mestres. Né? A uns o Senhor deu dons de curar, a outros Deus deu dom de profetizar, a outros Deus deu dom de socorro. E aí vai. Ninguém como eu posso dizer, ninguém é cobrado por Deus para fazer algo que não foi aquilo para o que o Senhor chamou. Mas o Senhor nos ensinou a orar como Jesus orou. E como eu orei aqui domingo passado, lembrando, Senhor, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor Jesus falou assim, clamai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Nós talvez não tenhamos um ou outro, não tenha uma vocação específica para falar isso, para fazer aquilo, para tal ou outra atuação. Mas todos nós podemos orar, dobrar os nossos joelhos no dia a dia e clamar ao Senhor, Senhor, fortalece a nossa igreja. Senhor, há pessoas que precisam de pessoas específicas para falar com elas. Manda, Senhor, trabalhadores específicos para as necessidades específicas ao nosso redor. Amém? E, Senhor, aquilo para o que as nossas capacitações específicas dadas por Ti serve, manda também, Senhor, as pessoas a quais nós possamos servir. Ou mobiliza-nos até elas, faz-nos perceber as oportunidades. Amém? Ao exemplo de Antioquia, para podermos sermos chamados de cristãos. Para podermos sermos chamados de cristãos, não pela roupa, não pelo cabelo, não pela palavra de definição, de caracterização, mas chamados de cristão, pelo amor, pela disposição, pela paciência e pela paz que apresenta ao mundo. Honrando assim o nome de cristãos. Que o Senhor nos abençoe. Cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo que aqui se reúne. Cada um de nós, ó Pai. Fortalece-nos, ó Deus. Fortalece-nos, ó Pai. Que esta palavra seja para nós uma palavra de exortação, a crescermos na graça, no conhecimento, Senhor. Adquirindo em nós, ó Deus, os requisitos necessários para poder servir a esse mundo como a agência do seu reino, que leva paz e salvação ao perdido. Que oferece oportunidade de ingressar num reino diferente dos reinos deste mundo. Ingressar num governo que é diferente dos governos deste mundo. A ingressar, ó Pai, numa comunidade que é diferente das comunidades deste mundo. Mas que serve para, Senhor, alcançar aos reinos, aos governos, às comunidades deste mundo com a salvação oferecida pelo seu Filho Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, enquanto há tempo de salvação, enquanto é tempo de salvação, usa-nos, ó Pai, para levar a salvação ao mundo, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não anteciparmos o tempo da condenação, mas ao contrário disso, Senhor, viver intensamente
intensamente o momento da salvação, resgatando vidas, ó Pai. Resgatando, livrando vidas, ó Pai, do pecado que condena. Em nome de Jesus. Fortalece-nos como igreja, fortalece-nos como povo teu, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar? Edifica em mim uma morada para ti? Porque esse ambiente de morada, esse ambiente de casa do Senhor é que é o ambiente, né, de oferecer ao povo escolas dominicais, oferecer ao povo oportunidade de conhecer ao Senhor e a eles e a nós oportunidade para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar? Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, Santo Trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, tua glória, respirar o teu amor em tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, sonho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo, 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 ó soberano e amado, glorioso, santo Trino Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.